A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos estudar sobre o chamado de Ezequiel. Se você não assistiu a primeira parte da aula, eu te convido a pausar esse vídeo e voltar lá e assistir para você não ficar perdido ou perdida aí sem o contexto. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um card do link para essa aula, ok? Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Visita nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo um link oficial do curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, bem como um link de um vídeo que eu gravei falando a respeito desse curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. Chamado de Ezequiel. Vamos prestar atenção aqui no slide. Pregar aos israelitas seria como habitar entre escorpiões e ser cercado por espinhos. Entre esses escorpiões e espinhos, haveria gente insensível à santidade de Deus, incomodada pela mensagem do profeta, e falsos profetas muito ativos e plausíveis. A tarefa seria difícil, mas tinha que ser executada, senão o profeta ficaria tão desobediente como seus ouvintes. O profeta só pôde receber sua chamada depois que o Espírito entrou nele e o fortaleceu. Um dos primeiros passos de Deus no plano físico, humanamente falando, para o chamado de Ezequiel, se deu logo no início do seu livro, onde está escrito: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 30º ano, provavelmente fazia referência à idade do profeta Ezequiel. De acordo com Números 4:3, os sacerdotes normalmente iniciavam o serviço no templo com essa idade. O ministério profético de Ezequiel era, em certo sentido, uma compensação pelo ministério sacerdotal que o infortúnio do exílio havia arrancado. Quando seu momento de ministério deveria começar, Deus o convocou para outra esfera de trabalho. Jeremias, Ezequiel e Daniel eram todos profetas, mas cada um tinha um ministério particular e peculiar a um determinado grupo de pessoas. Ezequiel estava com os cativos que haviam sido levados para a Babilônia. Eles haviam sido colocados junto ao grande canal que saía do rio Eufrates, a vários quilômetros da própria Babilônia. O ministério de Ezequiel estava entre essas pessoas. O Salmo 137 descreve um pouco sobre esses cativos na Babilônia, quando diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Interessante que, ao mesmo tempo em que o povo fazem essa declaração, Ezequiel, que estava junto com ele, escreve: os céus foram abertos e eu tive visões de Deus. Que contraste! Enquanto essas pessoas já haviam colocado suas harpas em uns salgueiros e sentados para chorar, este homem Ezequiel estava tendo visões de Deus. A visão que Ezequiel teve, como vimos na primeira parte desse estudo, além de nunca ter o abandonado, cooperou para que ele tivesse uma visão e um conhecimento mais aprofundado que Deus é um ser santo, glorioso e soberano. Isso ficou marcado na vida dele. Foi significativo que essa visão de Deus e dos seres vivos viesse na direção do cativeiro e da conquista imposta a Israel. Era uma maneira de Deus dizer: essas calamidades estão acontecendo com a minha permissão.
O profeta não mostrou luta com seus sentimentos. Ele não procurou evitar a tarefa que lhe foi proposta, discutindo com o Senhor, como aconteceu com Moisés e Jeremias. Juntamente com as visões que lhe foi dada, o próprio Espírito de Deus lhe daria garantia, proteção e capacidade para aguentar a oposição dura que ele haveria de enfrentar. Toda a nação de Israel estava endurecida e obstinada. E Deus começa se dirigindo a Ezequiel como filho do homem. Deus ordena que Ezequiel se levante. O Espírito de Deus entra nele e o põe de pé. Ezequiel então tem uma experiência transformadora. Deus então dá a Ezequiel sua nova descrição do trabalho. Você será enviado a pessoas que não desejam obedecer à minha voz, porque são um povo rebelde e obstinado. E Deus continua: não seja rebelde como aquela casa rebelde. Embora Ezequiel fosse o servo inspirado de Deus, com o Espírito de Deus, isso ainda era uma possibilidade. Afinal, ele era humano como o resto do seu povo e estava imerso em sua cultura, com suas perspectivas e atitudes desde a sua infância. Embora agora fortalecido por Deus, havia um perigo real de que Ezequiel pudesse ser puxado para os caminhos carnais do povo, especialmente se ele cedesse à derrota da hostilidade e perseguição que ele iria enfrentar. Isso deve servir como um aviso para todos os cristãos em todos os tempos. O cuidado para não serem vencidos pelas pressões da sociedade ou por suas más tentações e assim afundarem no pecado e na rebelião contra Deus. Em contraste com a rebelião, Deus diz a Ezequiel: abra a boca e coma o que eu lhe der. Ezequiel vê uma mão estendida para ele como um pergaminho. A escrita era geralmente de um lado, mas neste caso era ambos os lados, indicando a abundância das lamentações, lamentos e tristeza com que o pergaminho estava cheio. Ezequiel é instruído a comer o pergaminho, que ele faz prontamente. No entanto, o fato de comer o pergaminho não aconteceu de fato, exceto na mente de Ezequiel. E o que isso significava? Significava que o profeta havia aceito e as internalizado em seu interior. O rolo com a escrita representava a mensagem de Deus que Ezequiel deveria proclamar. Ezequiel ordenado: filho do homem, vá agora à casa de Israel e fale as minhas palavras para ele. Assunto que veremos no próximo tópico, em nome de Jesus. Terminamos aqui a segunda parte da aula e nesta aula nós aprendemos sobre o chamado de Ezequiel. Te agradeço muito por ter permanecido até o final deste vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula nós vamos aprender sobre a mensagem do profeta. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas, ok? Até a próxima aula na parte 3, em nome de Jesus.